Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos e que nós possamos estar aqui reunidos, em mais essa oportunidade para juntos aprendermos com o Mestre Jesus, com o seu Evangelho, para nos fortalecer, para nos ensinar. Então, Senhor, só nos resta agradecer a essa oportunidade e lembrando da importância a todos os irmãos, aos irmãos que aqui estão dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, aos irmãos que estão nos assistindo ou vão nos assistir depois, a importância, meus irmãos, da palestra, a importância do passe, a importância da água fluidificada, porque às vezes nós não temos a noção do tratamento que é realizado. A partir do momento que os irmãos adentram ao portão, irmãos espirituais já estão nos auxiliando, até mesmo se nós estamos acompanhados, não é? Porque, como diz o Chico, tem mais desencarnados do que nós encarnados, né? Então, muitas vezes, nós temos o nosso, acompanhante espiritual que também está precisando ouvir, que também está precisando aprender assim como nós. Então, é um tratamento, meus irmãos. O passe é um tratamento tão eficaz, mas desde que nós possamos entender e compreender, porque não é só o levantar das mãos, é sentimento. São irmãos que estão conosco naquele momento em que nós estamos levantando as mãos. Aliás, a partir do momento que fazemos a prece, para o início, eles já se encontram, já estão ali, aguardando a nossa entrada. E cada um recebendo o necessário para as suas dores, para as dores da alma, para as dores do corpo, para aquilo que é possível ser auxiliado. É um tratamento, meus irmãos. Sabe, muitas vezes não tem aquele tratamento homeopático, que são gotinhas, né? É assim. E essas gotinhas é que vai nos fazer o bem necessário. A palestra, o Evangelho de Jesus, o Cristo que curava com os olhos, que ensinava com ternura em suas palavras. E nós tentamos aqui, emitir através das palavras um pouco desse sentimento do Cristo aos nossos corações. A água fluidificada, que muitas vezes ali é colocado medicamentos espirituais, que nós estamos necessitando, precisando. Eu lembro uma vez que estava fazendo um tratamento de passe para crianças com as minhas filhas. E eu ia toda quarta-feira ao centro fazer esse tratamento. E sempre tinha que levar a garrafinha de água. E um dia eu pedia, sabe, quando você pede com fé, sabe, pedindo, acreditando. E aí quando eu cheguei em casa e peguei a garrafinha de água, ela estava amarela. A água estava da cor amarela. Olha só. E muitas vezes nós não temos noção. Mas temos que acreditar, meus irmãos, temos que ter fé. Porque os irmãos acreditam em nós e sabem das nossas necessidades, mas é necessário que também nós acreditemos. E que fazemos também assim a nossa parte, não é? E aí já falei bastante, e eu convido aos irmãos para fazermos a prece
e possamos fechar os olhos e que possamos neste momento, Senhor, sentir as emanações de amor, a tocar, Senhor, a nossa alma, o nosso ser, Senhor. Que possamos sentir essas emanações do Mestre Jesus, este pulsar em nosso coração. Essas vibrações, Senhor, que nos acalenta a alma. Muitas vezes, Senhor, num dia tão agitado, em que muitas coisas acontecem, e que neste momento possamos, Senhor, sentir um pouco da sua paz. Sentir, Senhor, o seu amor a cada um de nós. E que possamos, Senhor, entregar ao nosso Mestre Jesus as nossas dores, as nossas aflições, os nossos medos, nossos receios. E assim, entregando nas mãos do Cristo as nossas dificuldades e recebendo, Senhor, em troca, as energias, a energia do amor que nos fortalece, que nos orienta, que nos acolhe. Então, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade e que possamos, Senhor, rogar a vossa permissão com a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou quando ainda não sabíamos falar com o Pai, quando ainda temíamos a Deus. E Jesus nos ensinou que o Pai ama cada um de seus filhos. E assim pronunciou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa pequenina casa, que nós carinhosamente assim chamamos de GEAF, né? Aprendizes da Fraternidade. E hoje a palestra dessa noite tem como título Tenhais bons olhos. E aí fiz uma pesquisa, encontrei na Bíblia, no Mateus capítulo 6 e em Lucas capítulo 11, um trecho que Jesus assim dizia: são os olhos a candeia do corpo, são os olhos a lâmpada, a luz do corpo. E ainda prossegue dizendo: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, terás luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha a importância não só dos olhos, mas como nós olhamos. Diz que os olhos são o espelho da alma. E é verdade. Mas depende do nosso olhar.
Jesus não curava através do olhar. Muitas vezes ele não utilizava palavras, mas com o olhar meigo, de amor, ele curava, ele ensinava. E eu pergunto, como está o nosso olhar? Porque se nós assim pensarmos, temos o olhar, aquele que nós vemos o que está acontecendo no mundo, na sociedade, no nosso lar, no nosso trabalho, o grupo que nós pertencemos. Nós temos um olhar. Mas também o olhar emite os sentimentos. Se nós estamos tristes, aborrecidos, com raiva, se nós estamos extremamente, Senhor, entristecidos, e Ele, o olhar emite até o amor, através do olhar. Então, olha, meus irmãos, a beleza e a importância de como nós olhamos os nossos semelhantes, aqueles mesmos que nós encontramos pelo caminho. Como nós estamos olhando? De que olhar estamos dando àqueles que muitas vezes vêm até nós, até mesmo para pedir alguma coisa, algo para comer, algo para vestir? Como está o nosso olhar para as pessoas que chegam? Como está o nosso olhar para os nossos familiares? Como está o nosso olhar para aquele ambiente onde nós trabalhamos? Onde ali encontramos diversas pessoas? Como está o nosso olhar? E aí me fez lembrar daquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, também está na Bíblia, o Novo Testamento, né? O argueiro e a trave. O que é o argueiro? É um pequeno cisto, muito pequeno. E a trave, vamos dizer que é um pedaço de madeira. Até dizem alguns que seria uma viga, de tão grande que seria. E aí diz nessa passagem, né? Olha que interessante. Por que vês tu no olho do seu semelhante, do seu irmão, um pequeno cisto no olho do seu irmão, e não consegues ver o pedaço de madeira que se encontra no seu olho? E ainda dizes para o seu irmão: deixa eu tirar o cisco que está no teu olho. E ainda diz nessa passagem: hipócritas, primeiro vás e tire o pedaço de madeira que está no seu olho, e depois sim, ajude o seu irmão. Então, até nessa passagem, fala de como estamos olhando, porque muitas vezes o nosso olhar se torna julgamento. Nós julgamos aquilo que nos falam, aquilo que achamos que está acontecendo, e nós estamos julgando. Se nós prestarmos atenção na leitura que o nosso irmão fez, né, do julgamento, fala isso. Muitas vezes estamos ali apontando o dedo. E muitas vezes estamos ali falando de coisas que nem nós sabemos se é verdade ou não. Nós não sabemos o que a pessoa está passando. Mas nós acabamos julgando, pré-julgando as atitudes.
E nós não sabemos o verdadeiro motivo que está acontecendo. Talvez aquele irmão esteja necessitando de auxílio. E não de um olhar que venha lhe julgar. E não de sentimentos que venham, muitas vezes, em vez de auxiliar, venham lhe trazer um peso. Então, olha, meus irmãos, a beleza do olhar, a importância do olhar. Conta-se uma história que eu vi quando estava ainda na evangelização, de um irmão que ele era muito negativo, uma pessoa que achava que as coisas não iam dar certo, que tudo estava errado, que as pessoas não eram boas, que tudo era ruim, que tudo era mal e que no íntimo das pessoas eram más. E de tanto esse pensamento negativo que ele emitia, porque sabe que pensamento é vida, pensamento se espalha. Então ele recebeu, quando estava adormecido, a visita de um espírito muito querido. E ele perguntava: o que está acontecendo contigo, meu irmão? Por que este peso? Por que esses sentimentos? Por que acha que tudo está relacionado ao mal e que as pessoas são más? O que está acontecendo contigo? Pergunto: e vós, como estás? E ele se assustou. Eu? Não, eu estou bem. Não, pergunto-vos se o teu coração e o teu olhar também é mau. E ele se assustou e disse: não, eu não sou mau. Eu estou tentando, eu estou aprendendo. Muitas vezes eu tento fazer o bem, eu tento fazer o que é certo, eu tento ajudar e muitas vezes eu consigo. Então o Espírito perguntou: então, vós não é mau? Não, não sou mau. Eu estou aprendendo. Então o Espírito disse: realmente estás aprendendo, assim como todos que estão no mundo estão aprendendo. Tentando, aprendendo, ora conseguindo, ora muitas vezes não conseguindo, mas não desistindo. Assim como vós, meu irmão. Então não penses que há o mal, só o olhar do mal, só o sentimento do mal. Não. O bem está dentro de cada um de nós. Porque somos criados por Deus e temos a centelha divina dentro de nós. E se fomos criados por Deus, nós temos sim o bem. E nós podemos aprender a fazer o bem. Nós podemos aprender a olhar o bem que se encontra em cada pessoa, em cada olhar. E aí ele se despede dizendo: jamais se esqueça dessa lição, meu irmão. E cada vez que vier esses pensamentos de que só o mal existe, lembre-se de Deus. Deus que o ama, Deus que o criou, assim como todos que estão na terra. Mas dependerá de cada um dos seus filhos a seguir o caminho do bem, a seguir o caminho da paz, a seguir o caminho do olhar da alma de elevação espiritual.
Então, essa pequena historinha, meus irmãos, ela nos relata a importância de como nós estamos olhando, de como nós estamos pensando, de como nós estamos sentindo. Porque é tudo interligado. O que estamos olhando, pensando e sentindo é tudo interligado. E vai depender de nós. Se nós pensarmos e começarmos a pensar assim, como na história, o irmão, não, este mundo não tem mais solução. O mal tomou conta. Não, olha ali, olha aqui, olha o que está acontecendo ali. Olha o bom olhar. Olha o que Jesus disse. Se teu olhar for bom, o teu corpo será luz. Mas se perecer, se nós assim pensarmos e emitir através do olhar, do pensamento e do coração o mal, então estaremos em trevas. E quem não quer a salvação? E quem não quer o perdão? E quem não quer o amor de Deus para com todos os seus filhos? Então, devemos tomar o cuidado de como está o nosso olhar. E eu tenho uma historinha antiga, não sei se os irmãos já ouviram a historinha da fila indiana? Já ouviram? Não? Não? Essa historinha, quem contou, já antiga, foi Albert Einstein. Olha só, Einstein também contava umas historinhas, né? E é muito interessante, tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Einstein fala que o mundo, para ele, é como uma grande fila indiana. Uma fila indiana é assim, um atrás do outro, um atrás do outro. Pois bem, e cada um carrega duas sacolas, uma à sua frente e outra às suas costas. Na sua frente, ali, naquela sacola, ele coloca todas as suas virtudes. Tudo aquilo que ele faz de bom, ele coloca na sacola ali à sua frente. E na sacola de trás, ele coloca todos os seus defeitos. Tudo aquilo que ele acha que não é bom, então ele coloca atrás. E como uma fila indiana, um atrás do outro, o que ele enxerga de si? Só as virtudes. Porém, como uma fila, à sua frente o que ele enxerga? Só os defeitos daquele que está à sua frente. Porém, aquele que está atrás dele, o que enxerga? Os seus defeitos. Então, nesta historinha, se vê tão curtinha, mas olha o ensinamento que ela traz. Eu falo, como está o nosso olhar? Será que estamos enxergando em nosso semelhante somente os defeitos daqueles que estão à nossa frente? E dizemos, não, olha, estou cheio de virtudes, e escondo os meus defeitos, mas eu só enxergo no outro, infelizmente, o que ele tem de defeitos. E esquece que nós, assim como na historinha, não somos perfeitos, estamos aprendendo. Então, mais uma vez, nessa reflexão, como se encontra o nosso olhar? Como se encontra o olhar para o mundo, para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos, até mesmo para aqueles que não são nossos amigos? Como está o nosso olhar?
Talvez seja assim uma reflexão para que quando aconteça de nós estarmos nessa fila indiana, em que nós nos depararmos com outro irmão que está à nossa frente e dizer, não, ele é como eu, está aprendendo, tem as suas qualidades, tem ainda que aprender assim como eu, tem os seus defeitos, mas ele é um irmão como eu e está nesta terra para aprender. E lembre-se, meus irmãos, quem julga é somente o Pai, é só Deus, que cabe a Ele a julgar. E mesmo julgando, Ele é misericordioso. Então nós, em nosso olhar, também devemos ser misericordiosos e ver no irmão que está à nossa frente, ao nosso lado, que está conosco nesta vida, lembrarmos que ele é como nós, aprendizes, para ser uma pessoa melhor, para a evolução. Então, tomemos o devido cuidado com o nosso olhar. Que Jesus abençoe a todos e que lembramos das palavras do Mestre Jesus quando diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 12. E essa frase, ela expressa a ideia que Jesus nos traz, a fonte de iluminação para as nossas almas. Esse grande aprendizado. Eu sou a luz do mundo. Lembrando essas palavras de Jesus. E assim pedimos que Jesus abençoe a todos e que possamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos, que neste momento de encerramento de mais esta palestra, que possamos, Senhor, rogar o vosso amor, Senhor, a todos nossos irmãos que se encontram doentes, acamados, que se encontram nos hospitais, ou mesmo em seus lares. Senhor, que a tua misericórdia chegue a todos esses corações. Vos rogamos também que a tua misericórdia chegue a todos os nossos irmãos que uma noite tão fria como esta, nós nos deparamos com os irmãos que se encontram dormindo embaixo de pontes e pontilhões, ao relento, ao frio. Ah, Senhor, que a tua misericórdia chegue a estes corações, que pequeninos anjos encarnados possam assim auxiliar, levando, Senhor, um cobertor, um agasalho, uma bebida quente, uma sopa. Ah, Senhor, que teu amparo chegue a todo este mundo, a este planeta Terra, a todos aqueles que têm como missão de dirigir, de governar o seu povo. Ah, Senhor, a sua misericórdia, a compaixão, que o coração daqueles que têm essa missão possam ser tocados. Assim como o coração de todos aqueles que se encontram ao nosso lado, nossos parentes, nossos familiares, nossos conhecidos, nossos amigos, que eles também recebam essas vibrações de amor. E assim, vos rogamos por todos os lares, desde aqueles mais humildes
até aqueles mais suntuosos. Que a tua luz, Senhor, adentre e possa tocar em seus corações. E assim também vos pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares que lá estão, familiares que estão perto, familiares que estão longe. Que receba, Senhor, o nosso carinho e as nossas vibrações de amor. E só nos resta, Senhor, agradecer pela oportunidade, pela vida, Senhor, por este corpo que nos abriga o Espírito, pela oportunidade que temos de aprender a cada dia e por ter vós, Senhor, Jesus e nosso Pai, perto de nós, a nos acalentar e a nos fortalecer. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo, e que seja feita em cada um de nós, de nossa vida sobre a terra, a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja a todos.